Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. E continuando, não é aí que os amigos estão acompanhando, podem também acessar o site da Rádio Justiça, podem acessar o nosso blog. Nós estamos fazendo questão de deixar o amigo e amiga com todo esse trabalho devidamente registrado. Nós estamos indo para o artigo 3º, não é isso, Pedro? Exatamente. Falamos um pouco do espírito, como o Dr. Erval falou, do novo Código de Processo Civil. Depois a gente entrou propriamente no texto da lei. Comentamos no último programa sobre o artigo 1º e o artigo 2º. E agora a gente chega ao artigo 3º, Dr. Erval. Exatamente. E só fazendo aí essa rememoração, nós também comentamos, não é? Todas as alterações substanciais e as mais polêmicas, né? Justamente para dar essa visão geral para o amigo e amiga que nos acompanha. E agora estamos nos deleitando realmente, conforme prometido, em cada um desses artigos. E esses 12 primeiros, eu não me canso de dizer, são muito importantes, né? São artigos que eu poderia dizer que fazem parte do alicerce desse novo CPC. Inclusive a novidade dele ter uma nova parte geral, como nós falamos no programa passado, e dele trazer vários princípios constitucionais, dele trazer essas ideias que, no meu entender, fixam um guia. É um guia de orientação, de atuação e, evidentemente, que o operário do direito, ou seja, o prático do direito que vai aplicar esse código, leve em consideração todas essas diretrizes. Reza o artigo 3º, meu amigo Pedro e todos os amigos e amigas que nos acompanham. Não se excluirá de apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Eu acho que o amigo e amiga deve estar se lembrando, ainda, esse texto, ele está repetindo algo, né? Está, inclusive, de modo proposital. Nós estamos repetindo, claro, uma versão mais resumida, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que como eu sempre gosto de falar, não há hierarquia entre os princípios, entre as garantias constitucionais e processuais, não há esse estabelecimento, mas o que a gente chama, né, trabalhamos já há algum tempo, de acesso à justiça numa ótica material, que é justamente esse artigo 5º, inciso 35, que diz: a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. É, sem sombra de dúvidas, muito importante e, na realidade, ele é básico, é elementar. Por quê? Porque se os outros direitos e até mesmo garantias constitucionais, processuais, estiverem sendo desrespeitados, meu amigo Pedro, como é que eu vou poder reclamar ao órgão competente para tutelar os direitos se eu não puder fazê-lo por via desse direito de acesso à justiça? Então, ele é praticamente um pré-requisito, vamos dizer assim, só para que haja a compreensão do amigo e amiga, para que eu possa fazer valer todos os outros direitos, tanto os de ordem material, como até mesmo os de ordem processual. Daí a importância de se fixar uma expressão constitucional, que se diga, já no artigo 3º, logo após o estabelecimento do norte geral que nós tivemos no artigo 1º, com a implementação objetiva que deve haver dos valores constitucionais e logo após justamente a consagração do princípio da inércia judicial e o próprio impulso oficial correlato. E aí a gente vê justamente essa garantia, esse direito à indeclinabilidade da prestação jurisdicional. Ou seja, se você, particularmente, entende que há uma lesão ao seu direito, uma ameaça de lesão ao seu direito, você tem, evidentemente, você tem que satisfazer alguns requisitos, algumas condições, não para que você tenha o direito de ação, porque o direito de ação, que é assegurado tanto ao autor como ao réu, como eu gosto de falar, são duas faces de uma mesma moeda, tanto o autor que inicia o processo e o réu que se defende muitas vezes alega uma violação também do direito por parte do autor, ambos têm essa matiz, esse direito de acesso à justiça. E o que é que se assegura o novo CPC? É justamente essa possibilidade real de que o Poder Judiciário aprecie. Por isso que o novo CPC, como a gente vai fincar
no decorrer dos nossos comentários, traz uma posição interessante, que é justamente a ideia de valorizar, meu amigo Pedro, a decisão de mérito. Ora, é na decisão de mérito, dizendo se há ou não há lesão a direito, que nós vamos ver efetivamente a prestação jurisdicional desenvolvida. Qualquer extinção do processo sem resolução do mérito, é como eu gosto de dizer, é como se fosse uma sentença caranguejo, está andando para trás. Porque, inevitavelmente, na maioria dos casos, esse processo vai ser repetido. A parte vai atender àquela situação formal que levou ao indeferimento, vamos imaginar, da inicial ou qualquer outro caso de extinção sem resolução do mérito, e acertando essa questão meramente processual, eu vou novamente ingressar. Então, qual é a ideia desse novo CPC, dentro dessa ideia de não se excluir da apreciação jurisdicional, ameaça, lesão a direito? É prestigiar deveras a decisão de mérito. Então, vamos realmente trabalhar todos em conjunto, como nós vamos destacar oportunamente o princípio da cooperação, para que ao final de todo o desenrolar processual, nós tenhamos efetivamente uma decisão de mérito. Então, isso fica muito claro para mim, já no caput do artigo 3º. E o seu parágrafo 1º, Pedro, se você quiser ir fazendo alguma observação, como sempre faz, fique à vontade, viu? Certo. Porque como o tempo é curto, Pedro, eu tenho que ir, né, evidentemente, avançando, né, meu amigo? É verdade. E o parágrafo 1º diz: é permitida a arbitragem na forma da lei. Então, o que é que o novo CPC vem a assegurar desde já, inclusive dentro dessa visão geral? Um instituto que há algum tempo, pelo menos teoricamente, já faz parte do ordenamento jurídico. Isso, professor, por que o senhor usou a expressão teoricamente? Vou explicar. Por quê? Porque a arbitragem, que é um instituto fantástico, é um instituto que nós chamamos, né? São meios alternativos de solução ao conflito, né? Isso é alternativo em relação à própria atividade jurisdicional, não é verdade? Diferente, por exemplo, dos métodos de autocomposição que nós vamos falar, como a conciliação, a mediação. Por quê? Porque não há, como o próprio nome diz, uma decisão das próprias partes. É igualmente a jurisdição uma heterocomposição, ou seja, um terceiro vai decidir aquele conflito. Só que esse terceiro, diferentemente da atividade jurisdicional, não vai ser o Estado juiz, por toda a sua organização prevista inicialmente na Constituição Federal, na Lei de Organização da Justiça Federal, nas 27 Leis de Organização da Justiça Estadual e, evidentemente, também nas organizações judiciárias das justiças especializadas. Não! Nós vamos ter o quê? A possibilidade clara, já patente desde 96, que nós temos, de se instituir, inclusive não só o CPC novo prevê, o CPC atual também já prevê essa questão da arbitragem, a própria lei dos juizados especiais, ou melhor, o microsistema dos juizados especiais, da qual é composto a lei dos juizados especiais estaduais, a lei dos juizados especiais federais e a própria Constituição agora dos juizados da Fazenda Pública. Todo esse microsistema, evidentemente, a arbitragem não se aplica ao poder público, pelo menos por enquanto, né? Qual é a ideia, meu amigo Pedro, da arbitragem? Eu acho interessante, eu acho super interessante. A arbitragem verdadeira, por isso que eu falei que de teoria nós já estamos bem avançados e na prática nós não estamos tanto, é justamente você escolher alguém muito especializado na espécie de conflito em si, ou seja, o direito material lesionado, segundo uma das partes ou ambas, pode ser, em alguns contratos ocorre que ambas as pessoas reclamam justamente da execução desse contrato, as matérias ali tratadas são muito técnicas, meu amigo Pedro. Então, o Poder Judiciário, de um modo geral, os juízes não têm a expertise necessária, ou seja, os estudos técnicos necessários. Então, por exemplo, a arbitragem, você, naquelas câmaras, naqueles órgãos que possuem, principalmente na região sudeste, eu não sei como é que está aí em sede do Distrito Federal,
mas em São Paulo e Rio nós temos grandes tribunais arbitrais com atos muito especializados em matérias realmente bem peculiares, matérias bem técnicas propriamente dito, onde, sem sombra de dúvidas, é muito melhor, pelo menos tecnicamente falando, e às vezes mais rápido. Isso acontece muito em contratos internacionais, que envolve as multinacionais e até mesmo empresas grandes brasileiras estão recorrendo à arbitragem. Por quê? Porque justamente esses atos têm um conhecimento especializado, às vezes é um tribunal mesmo, não só um, e vão conhecer com muito mais detalhes técnicos aquele conflito do que a própria jurisdição. Então é uma realidade dentro da autonomia da vontade das partes, que podem não só prever um contrato de arbitragem ou uma cláusula de compromisso arbitral, e evidentemente essa autonomia da vontade, é isso que o artigo 3º do novo CPC conserva, garante às partes, se porventura quiserem que aquele eventual conflito que venha a ter um dado contrato possa ser resolvido por arbitragem e não pela atividade jurisdicional. O que eu sempre critiquei na arbitragem, mas na realidade isso não é arbitragem, isso é uma deturpação de um instituto fantástico, que é a arbitragem, é você utilizar, como por muito tempo se utilizou, no começo da criação legal desse instituto, a arbitragem como mais um escritório de cobrança. Eu não sei se você já chegou a fazer reportagem sobre isso, Pedro, mas a utilização, inclusive, do termo juiz arbitral, do tribunal somente para cobrar créditos. Uhum. Não tem sentido você institucionalizar, você desinstitucionalizar, melhor dizendo, um instituto forte, interessante, aplicado mundo afora, tão somente para a questão de cobrança propriamente dita de créditos. Você já chegou a abordar alguma coisa sobre essa questão da arbitragem meramente usada como escritório de cobrança, meu amigo Pedro? Pois é, a gente já comentou sobre muitos pontos aqui relacionados à arbitragem e principalmente o espaço que ultimamente ela vem ganhando, né, na resolução de conflitos, não só no âmbito privado, mas também em órgãos públicos, a possibilidade, em algumas situações, de submeter o litígio à arbitragem. A gente trouxe isso em destaque, algumas fraudes também, que foram praticadas até a alguns tribunais utilizando símbolos oficiais. Também a gente trouxe em destaque aqui no nosso programa. Então, nós não podemos permitir, né? E você muito bem chama a atenção, e eu concordo com você. O futuro, inclusive, no meu sentir, o poder público vai, em algumas situações peculiares também, principalmente órgãos públicos especializados, recorrer à arbitragem, que pode ser parceiro, e para mim é parceiro da atividade jurisdicional, se complementam, no meu sentido. E o parágrafo 2º, Pedro, que nós já tocamos, né, e sempre é importante voltar a esse tema, porque esse tema é um dos espíritos desse novo CPC, pelo menos na nossa humilde ótica. O parágrafo 2º reza, amigo Pedro, o Estado promoverá. Olha aí, Pedro, até a linguagem impositiva. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Veja o que interessante, né? O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ou seja, o que é que esta expressão normativa nos autoriza a concluir? Pelo menos no meu sentir, eu entendo que hoje a consensualização, vamos usar uma expressão mais ampla, que engloba a conciliação, a mediação e a negociação estrito sensu, e de um modo geral, todas as técnicas, vamos dizer, de autocomposição, deve sim ter um prestígio muito grande na estrutura do judiciário. O judiciário vai ter que se acostumar com essa diretriz nova. Não é que o Instituto seja novo, mas nós estamos, de modo indiscutível, já sinalizado nesse parágrafo 2º, trazendo um novo direcionamento à importância da atividade de consensualização. Nós estamos querendo, inclusive, impor uma nova cultura, Pedro. Por quantas vezes nós falamos da cultura da adversariedade, que é íncita a atividade jurisdicional brasileira.
Ontem mesmo, evidentemente, eu não vou tecer comentários sobre o caso concreto, mas eu fiquei 8 horas, Pedro, em uma audiência onde nós estávamos tentando já a 15ª audiência de um processo enorme que corre aqui com a gente na comarca de Mossoró, e nós estávamos conversando já em 8 horas, e no final nós percebemos uma coisa patente que, para mim, retrata a realidade, vamos dizer, da cultura do brasileiro com relação à justiça. Tem pessoas que vão à justiça e já estão tão emocionadas, já estão tão chateadas com o seu adversário, já estão tão magoadas um e outro, que muitas vezes nós que estamos tentando abrir essa alternativa do consenso, estamos tentando restabelecer a comunicação, muitas vezes nós ficamos até apavorados. Por quê? Porque a frieza que deveria ter, ela é tomada de conta pela emoção. E a gente percebe que as pessoas querem mesmo é brigar. As pessoas deixam de lado a racionalidade e passam, evidentemente, a se degladiarem, não é? A colocar, inclusive, situações que não precisariam um terceiro, no caso, o Estado, o juiz, representado pela pessoa física do juiz, é um terceiro, os próprios advogados são terceiro, os próprios servidores da justiça são terceiro. Há problemas que são íncitos a determinadas instituições, a determinadas pessoas. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque nós temos essa cultura de litigar, nós temos essa cultura de brigar. Ou como eu gosto de dizer, eu não sei se você já ouviu essa expressão, ou se você vai rir, você, Williana e todos os amigos e amigas, mas é a história do espírito de porco, como a gente chama aqui no Nordeste. A pessoa vai para brigar mesmo, Pedro. A gente percebe isso. Às vezes a gente chama a atenção a soluções consensuais interessantíssimas, mas a pessoa, muitas vezes fechada, ligada naquela questão emocional, deixa de lado. Então, qual é essa diretriz nova? É que o Estado tem que se preocupar mais. E ele deve promover, ele deve trazer, inclusive, como prestigiado logo de início, a solução consensual dos conflitos. E ele o fez, Pedro. Ele o fez. Eu vou aqui citar 2 exemplos que eu já citei, que eu vou retomar, evidentemente, que é um espírito desse novo CPC, mas que nunca é demais a gente relembrar. Primeiro, nós criamos agora, claramente, dentro dos auxiliares da Justiça, 2 novos auxiliares. Lembra, Pedro, que eu falei? Os mediadores e os conciliadores. Uhum. Agora, alguém vai dizer, doutor Erval falando que conciliador é novo, conciliador existe em todos os tribunais. Espera ainda. Eu estou dizendo que está incorporado dentro do Código de Processo Civil a figura do conciliador, agora como auxiliar da Justiça. A forma de sua implementação, se vai ser por cargo efetivo, se vai ser por cargo comissionado, se vai ser uma entidade privada que você vai contratar e vai ter os conciliadores, isso aí, evidentemente, não está decidido pelo novo CPC. Depende, evidentemente, da estrutura, da organização judiciária de cada um dos tribunais ou até mesmo de uma política padrão nacional do CNJ. Mas a novidade está aí estabelecida. E está aí uma segunda novidade. Você nunca tinha ouvido falar em nenhuma lei no Brasil do Instituto do Mediador. Concorda comigo? O mediador ficava só na doutrina. Ficava só em algumas entidades privadas. Existe se utilizava, evidentemente, o judiciário, se utilizava, mas não de forma oficial, como doravante será. Existe até um projeto de lei também para regular a mediação no nosso país, doutor Erval. Exatamente, que nunca foi regulado, que agora se traz para dentro do novo CPC a figura do mediador. Concorda com o amigo? Concordo. Então, veja aí a novidade. E o segundo ponto, amigo Pedro, dentro dessa linha, é a adoção de um procedimento único, obrigatório, a todas as espécies de conflitos deduzidos perante o Poder Judiciário, que é a primeira fase, obrigatória, inclusive, sob pena de aplicação de uma sanção processual, que é justamente a obrigação que as partes têm de sentar em uma mesa de negociação. Como o primeiro ato do processo. Você quer me dizer que isso não é um prestígio à tentativa de decidir os conflitos por solução consensual da forma mais democrática, ou seja, os próprios contendores encontrando a solução, meu amigo Pedro? Agora eu falo como o doutor Erval sempre fala no início, né? Ele disse, não quero ser repetitivo nem chato.
mas tem que se mudar a cultura realmente do país e ligada à conciliação, porque a gente percebe que a lei vai trazer isso, né? E existem hoje muitas iniciativas voltadas para a conciliação, mas ela tem que ser, já tem que ser formada essa cultura desde os bancos da faculdade. Às vezes os bancos da faculdade... Pois é, não tem e tenta se implementar isso no país. Nós não temos, Pedro, inclusive muito bem observado, a gente já pode até em outro momento destacar isso, né? Chega a hora, no meu livro Processo Constitucional, eu chamo a atenção disso. Eu trago, inclusive, esses meus alternativas à solução de conflitos ao lado da jurisdição e defendo que a gente possa trazer, inclusive, como uma cadeira, como uma disciplina não optativa, como existe em algumas faculdades, mas uma disciplina obrigatória, justamente estudar todos esses institutos, todas essas técnicas, para que todos os operários do direito, juízes, advogados, membros do Ministério Público, servidores, todos necessariamente estejam envolvidos. Na esteira do que diz o parágrafo 3º, Pedro, a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados. Olha aí, Pedro, eu vou repetir, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então não é só você tentar ter essa atividade de consensualização, o exercício dessa atividade de conciliação antes do processo, não. Pelo contrário, o processo já começa com isso agora. Eu acho que o novo CPC, evidentemente, reside em uma questão constitucional e um possível atrito com o próprio artigo 5º, inciso 35, que nós acabamos de comentar e que foi reverberado no artigo 3º do novo CPC. Mas eu particularmente defendo, como já existe em alguns países latino-americanos, meu amigo Pedro, eu defendo, inclusive, que nós poderíamos trazer como pré-requisito ao próprio ingresso da ação, essa sentada na mesa de negociação, tá? Como, por exemplo, você já ouviu falar que existe, nesse mesmo cenário que eu estou descrevendo, para as chamadas comissões de conciliações prévias da Justiça do Trabalho, que nunca pegou, justamente por falta de cultura. Lembra? Nas empresas que tem mais de 200 empregados, tem que ter essa comissão. E se porventura, antes de entrar na Justiça do Trabalho, ou até mesmo no sindicato, tem que se sentar com essa comissão para tentar empregado e empregador resolver o conflito. Você já fez matéria sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Exatamente, a gente fez, inclusive, falando sobre a constitucionalidade, porque ela é colocada como um pré-requisito para o ingresso na Justiça do Trabalho. O Supremo entendeu que não é um pré-requisito. Embora a Justiça Trabalhista viesse decidindo que era um pré-requisito, acabou que o Supremo entendeu que não era um pré-requisito para o ingresso. Eu, evidentemente, só estou doutrinariamente discutindo. Nós temos que ter uma visão, talvez, diferenciada desse acesso à justiça e dessa ideia de pré-requisito, pelo menos no meu sentir, de modo diferente. Mas, evidentemente, aqui é um assunto que nós iríamos sair da seara a qual nós nos propusemos. E o artigo 4º reza para mim, Pedro, marque aí, o artigo 4º e 5º, que ainda vai dar de falar hoje. Veja, Pedro, esse artigo 4º, ele toca em uma expressão que, para mim, eu venho trabalhando essa expressão desde 2010, quando a primeira vez já na comissão de juristas, então presidida pelo nosso ministro do STF, Luiz Fux, a adoção dessa expressão, que ao final eu irei repisar. Diz o artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Até aí tranquilo, né, Pedro? Porque nós já tínhamos incorporado, não era nem necessário, o inciso 98 ao nosso artigo 5º, trazendo esse direito da duração razoável do processo. Agora, o que é que tem de interessante aí? Olha aí, a solução integral do mérito. Você está vendo que a obtenção em prazo razoável, como direito da parte, a solução integral do mérito. Estou chamando a atenção ao prestígio que se dá à decisão de mérito, que nós vamos ver mais à frente, que deve ser uma decisão de mérito justa e eficaz. Está vendo aí? Agora, olha aí a vírgula e logo após o que interessa. Incluída a atividade satisfativa. Aqui é que está o X da questão. Qual é justamente esse X
da questão, que fique bem claro, muito bem claro, para o amigo e amiga que nos acompanham. Ora, acabou essa história, Pedro, de você dizer que você procura o Poder Judiciário tão somente para saber se você tem direito. Sinceramente, as leis, a própria Constituição é bem clara com relação aos nossos direitos. Claro que muitas vezes há discussões sobre esse direito, se a gente tem ou não tem. Mas essa era, como dizia Norberto Bobbio, do reconhecimento dos direitos, é uma era que já passou, ou no mínimo está passando, está reconhecendo muitos direitos. Nós precisamos entrar na era da satisfação. Meu amigo Pedro, você vai à justiça, por exemplo, vou só fazer uma conjectura com você. Vamos lá. Para saber se você tem direito a algo, e por exemplo, se for um dinheiro que você acha que tem direito, ou você quer o dinheiro no seu bolso, se porventura você tiver direito. Imagina eu retendo o reconhecimento do direito e colocando um quadro na minha casa, só guardando esse quadro. Exato. Sem ter o dinheiro. Gostei. Espetacular. Vou usar até no meu livro. Você vai ter um quadro, uma moldura dentro de casa, ou talvez no seu local de trabalho, dizendo, fulano de tal realmente me deve o dinheiro. Não existe isso. E o Poder Judiciário, por muito tempo, com todo o respeito que eu tenho, e a própria legislação, se despreocupou com esse elemento satisfatividade. Claro que esse elemento satisfatividade é um elemento muito complexo, eu vou dizer, na vida prática, ou seja, na realidade fática. Por quê? Porque nós sabemos que alguma pessoa física ou jurídica só vai cumprir as suas obrigações perante outra se ela tiver com o que pagar. Concorda comigo? É o que se chama do princípio da patrimonialidade, e que eu usei no meu livro, né? Eu sei que vocês podem rir, mas para ser entendido, eu quis usar a expressão mais fácil, eu usei o princípio do cabalizo. Ora, mas se o cabalizo vai ter satisfatividade alguma, uma ação e futura execução contra o cabalizo, meu amigo Pedro, vai ter? Não vai ter, doutor Erval, infelizmente. Então, qual é a ideia aqui? É que se o caba for liso, a gente já perceber, tentar identificar se ele é liso ou não desde o começo, para tentar alternativas de verificar a satisfatividade desde o começo do processo. E não só quando terminar o processo, quando for dada a sentença, transitada em julgado. Não. Eu tenho que estar preocupado sempre se aquela minha decisão de mérito, ela é justa e eficaz justamente em satisfazer a outra parte. É isso a diretriz do novo CPC. E por fim, né, meu tempo já está aí quase se esgotando, não é isso, Pedro? Isso, tem mais 5 minutos. Pronto, então eu acho que dá para a gente complementar esses 5 minutos finais com o artigo 5º. Mas antes, eu justamente fiz essa parada, porque eu queria ter a certeza do tempo que eu tenho, viu? Foi uma tática minha. Mas veja, amigo Pedro, voltando só para eu poder complementar com o artigo 5º, que traz também um princípio que, junto com mais outros dois, que nós vamos conversar com certeza nos outros programas, traça uma nova trilogia, difícil, inclusive, de se ver realmente isso ocorrendo na prática, mas que é possível sim. Se houver o que eu sempre canso, professor, isso é chato, né? Do Ave Maria, é a mudança de mentalidade. Vou ser chato sim com isso. Mas antes eu quero chamar a atenção, amigo Pedro, de que essa expressão satisfativa, eu até lanço um desafio para quem quiser, normalmente só para estimular o estudo, que alguém procure essa palavra satisfativa, se ela tinha no CPC anterior, até mesmo em leis, não havia essa preocupação. Uma preocupação que para mim é muito clara, Pedro. Por quê? Porque as pessoas não vão ao Poder Judiciário como órgão de consulta. Ou você vê como regra geral órgão de consulta. Eu, quando era juiz dos juizados, e você sabe que nos juizados há uma informalidade muito grande, eu cheguei a questionar várias vezes a pessoa. Eu acabei de sentenciar oralmente, porque eu, na medida do possível, eu julgo oralmente, tanto na época do juizado como hoje juiz de vara civil, ou seja, eu sentencio na hora no sistema de gravação audiovisual, e quando acabava ali a sentença, eu perguntava, minha senhora ou meu senhor, se porventura a parte que perdeu não recorrer dessa decisão que eu acabei de dar, que é favorável a vocês,
vocês querem executar a sentença? Porque se eu perguntasse isso e ela dissesse que quer e ela assinasse, já estava iniciada a execução. Concorda que era para facilitar? Certo. Você acredita, Pedro, que eu nunca recebi uma resposta negativa na vida? Todo mundo olhava para mim até espantado, pensando, esse juiz é doido, é? Ele querer perguntar se eu quero. Eu tinha que perguntar pela formalidade da lei. Uhum. É porque o juiz não pode, como doido. O juiz não pode começar a execução de ofício, né? Exatamente, amigo. Só que a parte não consegue entender isso, somente a parte mais humilde. Ela deve estar dizendo, esse juiz é doido, porque é claro que eu quero. Não é verdade? É verdade. Mas enfim, vamos finalizar. Mas precisava do consentimento dela, né, doutor Evaldo? Precisava para ela assinar, inclusive, com a expressão de requerer o início da execução de sentença. Mas vamos lá. E o artigo 5º, para finalizar hoje com chave de ouro. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo, olha aí, aquele que de qualquer forma, não interessa que forma, a lei é clara, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Aí alguém pode dizer, mas professor, isso vai ser difícil demais. Porque o que a gente mais vê na prática é uma patente má-fé, é evidentemente litigância de má-fé, deslealdade, é um compromisso muito grande com a sua tese, porque ter compromisso com a sua tese de direito material é normal. Agora, ser desleal, alterar a verdade dos fatos, criar chincana dentro do processo, desvirtuar, embaraçar o cumprimento, enfim, não se comportar com o que a lei pede de boa-fé objetiva, porque não é uma boa-fé subjetiva, você imagina, mas eu não, eu tenho que ter a comprovação de atos concretos durante todo o desenrolar do processo de que eu me comporto com a boa-fé. E essa boa-fé, ela deve ser integrada com 2 outros princípios que nós vamos, evidentemente, comentar no próximo encontro, que é justamente a ideia de uma boa-fé objetiva com a ideia de cooperação judicial entre todos, Pedro, já estou chamando a atenção, e fazendo valer a ideia do contraditório substancial, do contraditório efetivo. Doutor... Isso sim é que é importante, meu amigo Pedro, e nós vamos desenvolver todas essas ideias, mas deixando claro a importância desse artigo 5º de trazer claramente o princípio da boa-fé objetiva. Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.